Boa tarde a todos os cirandeiros. Que alegria poder iniciar essa tarde, né? Em Rio Grande é feriado dia de São Pedro. E quero dar uma boa tarde aqui, né? A Márcia já está conosco, a Ana Laura, o Robson, a Maria do Carmo também. Então, bem-vindos. Nós estamos dando uns minutinhos para dar início, esperando o pessoal chegar. Tá bem? E aí já começamos a nossa conversa. Para quem está chegando, então, né, a ideia hoje da nossa conversa é conversar sobre as experiências estéticas e o ensino de química, né? Então, somos professores de química aqui hoje, nessa tarde, e muito feliz aqui, né, de o pessoal, os colegas chegando, colegas da área do ensino de ciências, colegas que vêm participando conosco de tantas áreas, né? A ideia hoje à tarde é justamente falar do ensino de química nesse diálogo com todas as áreas, né? Boa tarde a Tati, a Ida. Boa tarde a Débora, nossa estudante do curso de Química Licenciatura aqui da FURG. Então, a gente vai iniciando, eu vou abrir aqui os microfones, né, para que todos possam dar uma boa tarde aqui. Sejam bem-vindos, Fernanda, Jackson, Vivian. Vou começar, vocês não falaram. Vou dar boa tarde, posso? Boa tarde, gente. Ó, tô vendo aqui nas mensagens um monte de pessoas queridas que fazem parte, né, da nossa história formativa. Um beijo a todos, uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aproveitando, então, né, esse dia frio que está atravessando, né, o sul do país. Então, que essa tarde seja muito calorosa para nós e que acalente muito os nossos corações. Boa tarde, todos os colegas e amigos tão queridos de longo tempo. Que tenhamos uma roda de conversa cheia de alento e acalento nesse momento que estamos vivenciando aí. Bom, então, né, a nossa ideia para a tarde de hoje, né, é com muita alegria que eu estou com esse trio de amigos, né, que temos as nossas histórias aí, poderíamos passar a tarde também contando as nossas histórias dentro do ensino de química, mas é justamente esse convite para pensar o ensino de química a partir das nossas narrativas, das nossas experiências estéticas. Então, é uma tarde que convidamos a todos a estar conosco, né? Então, a gente, realmente, o meu agradecimento, né, a cada um de vocês que fazem parte, né, da minha história, a Fernanda, a Vivian e o Jackson. Muito obrigado, são cirandeiros, né? Estão conosco nesse projeto há anos. Então, é uma alegria muito grande para mim, para a Maria do Carmo, estarmos com vocês, tá? E o primeiro momento é, né, para que vocês possam se apresentar, tá? Num segundo momento, nós vamos trazer a conversa da tarde de hoje, né? E vamos ver se der tempo, a gente faz o terceiro momento, né? Dentro dessa uma hora, a ideia é que realmente possa ser essa conversa permeada pelas reflexões que cada um de vocês vai trazer e, né, e quem está conosco, sempre convidamos, né, para essa conversa virtual, né, que possam deixar reflexões, questionamentos que possam ir conduzindo essa roda, tá bem? Então, Vivian, não sei, nós não combinamos a apresentação, mas agora eu já convido a Vivian a começar.
Boa tarde, então, né, a todos e a todas, né, que estão aqui conosco nesse momento, né, nessa ciranda, né. Como a Aline falou, né, eu participei do cirandar lá logo no comecinho, quando ele começava a se delinear, né, como um projeto, e, né, é um espaço que eu tenho muito carinho. Existem pessoas que participam, que ainda estão, né, que fazem parte da minha formação, né, eu vejo pelos comentários, né, alguns que eu consegui visualizar, né, a Aline, o Jackson, a Fernanda, todas, assim, sou muito grata por estar aqui com vocês nesse momento. Bom, né, falando um pouquinho do meu lugar de fala, né, de onde, né, que eu construo as minhas experiências. Eu sou egressa, né, do curso de licenciatura em Química da FURG, né, eu sou de Rio Grande e atualmente eu resido em Dourados, no Mato Grosso do Sul, né, eu trabalho no curso de licenciatura em Química da UFGD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados, né, que ela fica localizada ao sul do estado do Mato Grosso do Sul. E, né, eu sempre falo, né, quando eu vou comentar sobre esse meu lugar de fala, eu prometo que eu vou ser breve, mas eu acho que algumas experiências são muito importantes de serem ditas. Uma delas é a importância que o curso de licenciatura em Química da FURG teve, né, para que eu hoje seja a professora que eu sou, né, a minha formação inicial, sou muito grata pelos espaços da formação inicial que eu tive, e junto disso eu sou muito grata por ter sido pibidiana. E eu acho que nesse momento nós precisamos valorizar esses programas, e aonde eu vou, em qualquer espaço que eu vá, eu sempre falo, e com muito orgulho de ter sido uma das primeiras pibidianas do Brasil, porque nós fomos de um dos primeiros projetos, né, e o PIBID foi essencial na minha formação, e onde eu vou, eu faço questão de falar da importância que esse programa teve na minha formação, e tem, né, eu pude vivenciar os diferentes espaços do PIBID como pibidiana, acompanhando na gestão, na supervisão, colaborando na coordenação institucional, e assim, esse projeto, para mim, na construção das minhas experiências, é fundamental, e foi e é fundamental, né, aqui na universidade também tive, né, a oportunidade de participar do PIBID aqui na UFGD, e onde eu vou, eu faço questão de falar, quando falo do meu lugar de fala, eu falo como uma pibidiana, e carregada pela influência que o PIBID teve na minha formação, na forma como eu entendo a escola, como eu entendo ser professora, como eu entendo fazer pesquisa no campo da educação química. Então, eu sempre faço questão, mais do que qualquer outro título, né, eu acho que ser pibidiana é um dos maiores, assim como ser professora de química, né. E, né, aqueles outros percursos que a gente vai fazendo, né, fiz mestrado em Educação em Ciências aí na FURG também, mesmo programa que a Aline e o Jackson cursaram, fiz doutorado na UEM, né, Universidade Estadual de Maringá, vi que algumas colegas minhas estão aqui na live, né, lá de Maringá, então agradeço, né, estarem aqui comigo, construí muitas amizades, né, muitas pessoas especiais que também influenciaram significativamente no modo como eu entendo ser professora e ser professora pesquisadora no campo da educação química, né, e para mim é uma honra, né, assim, estar aqui com vocês nesse momento, nessa tarde. Aqui em Dourados não tá frio como aí no sul, né, mas tá frio porque eu consegui botar uma meia manga, né, o que aqui já é um episódio único para mim, né. Então, assim, espero que, assim como, né, o Jackson e a Fernanda comentaram, e a Aline, que a gente possa ter uma tarde, né, calorosa, no sentido de que as nossas discussões possam ser muito profícuas, no sentido de pensarmos, né, o contexto da educação química, das experiências estéticas nesse contexto que estamos vivenciando, né, e estar aqui com vocês é um momento muito especial, porque nos aproxima, né, talvez se esse encontro fosse presencial, eu não teria a oportunidade de estar com vocês aí do Rio Grande do Sul. Então, para mim é uma honra, né, estar aqui com vocês, eu sou muito grata por vocês, né, confiarem em mim para estar aqui com vocês. Obrigada, Vivian, muito especial estarmos juntos. Fernanda, bem-vinda. Olá, pessoal. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer essas 3 pessoas maravilhosas que eu estou podendo compartilhar esse momento de fala hoje. Dizer que o Jackson e a Vivian, né, são presentes, que essa live me trouxe, justamente porque eu não os conhecia antes, né, a Aline eu já tinha, né, um contato mais próximo desde quando eu era licencianda, né, do curso de Química Licenciatura do IFE, Campus São Vicente do Sul,
né? Então, eu tive um contato com a Aline quando ela ainda era mestranda, num evento que eu fui participar lá na FURB, no EDEC, né? E lá também conheci a professora Maria do Carmo, né? E acabei me aproximando desse grupo tão bonito que constitui o Cirandar. E agora, né, desse modo remoto que a gente tem se vinculado, né, às discussões, às aulas, ao ensino remoto, eu acabei participando de todos os encontros que o Cirandar, né, proporcionou por meio das lives. Então, dizer primeiro que é um presente muito grande estar com vocês aqui, né, nesse lugar de fala. Eu sou professora de Química licenciada pelo Instituto Federal Farroupilha, como eu já falei para vocês. Sou a primeira estudante formada, né, da primeira turma de licenciatura em Química do IF São Vicente. E nessa trajetória de licenciatura, por 3 anos e meio, eu também fui PIBIdiana, Vivian, e foi no PIBID que eu acessei, né, todos os olhares complexos que atravessam a docência do campo do ensino de Química, e também, né, todos os territórios os quais a gente precisa atuar enquanto professor, seja na educação básica, seja na educação superior. Então, foi no PIBID, sim, né, pela via de orientações da professora Maria Rosângela Silveira Ramos, que eu tive o acesso à complexidade e à potência do ensino de Química como transformador, e esse que a gente vai conversar hoje. Após a minha conclusão do curso, eu acabei cursando mestrado em Educação na Universidade Federal de Santa Maria, né, no programa de pós-graduação em Educação. Então, foi na educação que eu acabei me aproximando, né, do pós-estruturalismo, por meio de leituras de Foucault, Nietzsche, né, e aí foi nesse percurso todo que eu também desenvolvi meu doutorado em educação e acabei me aproximando de um olhar para a docência, de um olhar para a formação do professor de química, por um viés mais pós-estruturalista, e foi aí também no meu doutorado que eu encontrei a Aline de novo, que eu encontrei a professora Maria do Carmo, né, e eu tive a chance de me aproximar ainda mais de vocês. Então, é desse lugar de fala que eu me aproprio agora, de alguém que fala por si, mas que não fala só por si, que fala por todas as pessoas que atravessaram a minha trajetória, professor Guilherme Carlos Correia, né, que foi meu orientador de mestrado, e também todos os outros colegas, né, que partilharam e que fizeram essas rodas durante toda a minha trajetória. Que especial, que bacana, né, Fernanda? Toda essa história que a gente vai construindo, né? E para quem chega na tarde de hoje, quem é da área da educação química vai dizer, bom, realmente temos uma rede muito forte, mas para quem chega pela primeira vez e conhece essa rede que estamos aqui, nós 4 representando uma grande área, né, que é a educação química, nos alegra poder compartilhar essas nossas experiências, né, de um campo muitas vezes nem sempre tão, né, partilhado com todas as áreas. Então eu vejo aqui a Beth chegando da pedagogia, os colegas dos anos da alfabetização dos anos iniciais. É tão importante para nós, né, aproximar todas as áreas para pensar o ensino de química. Então realmente é muito bom para nós esse enredamento que a Maria do Carmo nos provoca aqui. Jackson, bem-vindo. Boa tarde a todas e todos, colegas. Muito obrigado, Maria e Aline, por esse convite. Vivian, Fernanda, por estarmos juntos. Também fiquei muito emocionado quando a Aline encaminhou a mensagem para a gente, fazendo esse convite. Eu estou nesse momento na cidade de Realeza, no Paraná, no sudoeste do Paraná, mas eu pertenço a esse grupo, ou melhor, a esse coletivo desde muito tempo, né? E então é uma oportunidade muito especial estarmos juntos, partilhando experiências. Eu também concordo com a Vivian, o PIBID é uma marca essencialmente importante na minha vida e eu agradeço eternamente o acolhimento da professora Maria do Carmo, professor Moacir, a Aline, a Vivian, a Márcia, e acredito que nesse tempo que estamos vivendo tão complexo, a potencialidade de estarmos juntos, mesmo nessa modalidade
não sei se podemos chamar à distância, mas online, enfim, tem tantas denominações aí, é um momento ímpar, né? Então, eu sempre digo isso para Maria, para a Aline e para a Vivian, que eu tenho uma saudades enorme, né, desses nossos momentos presenciais, de tantos momentos que, que vivenciamos juntos na universidade, que não é somente no sentido da formação profissional, enquanto professores e professores de química, mas a nossa formação humana, né? E eu sou eternamente grato por isso. Eu trabalhei na escola de educação básica por, por muito tempo e aí o meu reencontro com a área da educação química com a professora Maria do Carmo ocorreu lá pelo 6º encontro sobre investigação na escola, após uma experiência anterior de um mestrado numa outra área do conhecimento. Então, isso, e me lembro agora, né, a partir desse depoimento da Vivian e da Fernanda, me lembrei agora, né, o primeiro relato de experiência que eu encaminhei para participar do encontro sobre investigação na escola era com o Maurício, que fazia estágio comigo na época na escola, e é a primeira vez que eu me senti à vontade para escrever acerca de uma experiência vivenciada coletivamente na escola, com os meus colegas, e assim por diante. Então, mas o meu processo de doutoramento na educação em ciências certamente é o momento mais transformador da minha vida. E eu tenho uma gratidão enorme à Maria do Carmo, ao Moacir, ao Roque, à Aline, à Vivian, à Márcia, ao César. Enfim, eu não vou conseguir mencionar todos porque eu estou nervoso e emocionado. Tudo bem, então... É uma oportunidade única estar aqui. Que bom, Jackson. Para nós é uma alegria, como a Ana falou, né, que temos agora esse momento, né, de diferentes lugares do Brasil estamos juntos, né? Então, esse tempo em casa, né, nos possibilitou essa aproximação, né? E isso tem, né, esse convite ao falar do estético, que para alguns talvez remeta muito ao estético da química, e sim, né, ele nos remete, tanto que o convite que estava em redes sociais é uma imagem de um experimento químico, e muitas vezes é por aí que nós buscamos, principalmente na formação inicial, convidar esse estudante, esse futuro professor, seja pelo PIBID, seja pelas disciplinas da graduação, a olhar essa química, né? A olhar essa educação química pelo viés da estética. Por isso que nos alegra estar ao vivo com amigos, com parceiros, né? Então aqui tem um conjunto de colegas que vão chegando e vão deixando mensagem, realmente nos traz essa alegria. Então, quando vocês estão vendo o nosso sorriso, é justamente a alegria de ter o Alice conosco, a Marilisa, que são pessoas que nos encontramos anualmente em eventos da área e que agora, né, temos a oportunidade de estarmos uma hora juntos, né? Então, a ideia é poder escutá-los, né, a partir das experiências de cada um. E nós vamos começar com a Vivian, né, trazendo as suas contribuições. Vamos ver por que... Tenta abrir daí, Vivian, teu microfone. Ver se eu acho, né? Abriu, né? Então, né, pessoal, gostaria de começar essa conversa com vocês comentando um pouco sobre como eu organizei a minha fala, né? Porque, como vocês devem ter visto no convite, né, a Aline nos provoca, né, nos convida a um diálogo em formato de roda, né, nesse momento virtual, a falar sobre experiências estéticas no ensino de química, né? E no primeiro, óbvio que já de pronto eu aceitei estar aqui, porque queria estar nesse espaço junto com pessoas tão especiais, né,
Mas logo me veio a questão, né? Afinal de contas, como eu vou falar sobre experiências estéticas no ensino de química, né? E aí eu fui seguir os conselhos dos nossos professores, né? E aí eu fui rememorar lá o que o professor Roque, a professora Maria sempre nos ensinavam na graduação. Para você saber o que você realmente sabe sobre um tema, vai escrever sobre ele. Eu pensei, a melhor fala possível nesse momento. Então, eu vou estudar, vou parar, vou me organizar na minha semana para estudar, para conseguir construir um diálogo organizado com os meus pares, né, nesse momento. E aí eu fui escrever e tentar realmente recapitular os meus entendimentos sobre experiências estéticas e como correlacioná-las ao ensino de química, né. E aí eu fui percebendo as minhas limitações nesse exercício de escrita e eu fui buscando pessoas para me ajudar, autores para me ajudar. E aí eu fui parar, né, a minha fala é muito estruturada a partir do que eu li, em um artigo que fala sobre a relação, né, da estética entre um filósofo chamado Schiller, né, não sei se essa é a pronúncia correta, e Freire, né, e aí quando eu vi, né, a menção a Paulo Freire, me interessou muito, né, e aí eu fui realmente buscar. E aí, fazendo essa leitura, eu fui tentar entender um pouco melhor o que é estética, né? E como a gente pode correlacionar a estética, que é o primeiro modo, como a própria Aline falou, no nosso campo da química, é muito fácil articular a estética ao experimento, porque o experimento ele tem um impacto visual muito grande e encanta muito os nossos alunos, né? E rememorando, né, as minhas experiências como licencianda, a aula de laboratório, ela tem um místico, né? Uma dimensão lúdica e estética muito forte. E aí, quando a gente pensa na química, a primeira associação que a gente faz é o experimento, vamos pensar assim, né? Só que a gente precisa entender, afinal de contas, o que é estética. E aí, nesse artigo, né, que é de um professor da USP, ele fala desse filósofo, que é um poeta, né, que ele tem a sua produção voltada ao século XVIII, e aí ele fala que a estética e a educação estética, ele é um dos autores que cunhou esse termo educação estética, ela vai falar essencialmente da relação, né, com a formação humana das pessoas. Então, quando a gente fala de educação estética, mais do que falar sobre o belo, a gente está falando, né, de beleza, a gente está falando da formação humana. E eu acho que nesse contexto de pandemia que a gente vive, nós precisamos parar para pensar um pouco mais na dimensão humana, né? Para pensar e parar um pouco de priorizar os conteúdos conceituais, né, no nosso campo da química, e valorizar um pouco mais os atitudinais. E valorizar a formação humana dentro desse contexto. Né? Então, eu penso que essa pandemia nos ensina, né, nos provoca a pensar essa dimensão, a dimensão estética no campo da educação química, né, a formação humana, né, e aí esse autor, né, esse filósofo, o Schiller, ele vem falar que a educação estética, ela é permeada pelas experiências que nós temos e elas realmente nos provocam a pensar a nossa constituição. Então, a gente pode pensar que a experiência estética, ela nos provoca a pensar a formação humana e a nossa constituição enquanto sujeitos únicos, singulares, que somos influenciados pelas inúmeras pessoas que passam no nosso percurso, né, de formação, esses professores que influenciam, como eu comentei no começo da fala. A minha formação inicial, hoje em dia, né, com um pouco mais de maturidade, eu vejo o quanto foi importante todas as pessoas e os professores que passaram na minha formação inicial e que produziram uma experiência estética na minha constituição docente, que me fazem enxergar a química como eu enxergo hoje, que me fazem me entender como professora de química e não como química, simplesmente, né? E que me fazem enxergar a escola da forma como eu enxergo. E aí o Cirandar vem dentro desse contexto, o PIBID vem dentro desse contexto, como experiências estéticas que me fazem olhar para a escola como um lugar de presença, como a gente sempre falava no PIBID e no Cirandar. O que a gente tem que aprender com a escola e não o que a gente tem que ensinar para a escola. Né? Então, todas essas são experiências estéticas que constituem a forma como eu sou hoje e a forma como eu quero vir a ser. Né? Porque quando a gente fala de constituição do sujeito, e dentro da perspectiva filosófica da educação estética, nós nos entendemos como seres inconclusos.
Então, eu estou nesse processo de vir a ser a professora, permeada pelas experiências estéticas que me constituem, né? Então, eu pretendo, a cada dia, me tornar, né, mais apropriada e com mais argumentos no sentido de defender essa perspectiva, né, e estar em diálogos com esses meus pares, pensando aqui no meu contexto, né, de atuação, como que eu posso contra-argumentar, apresentando esse meu horizonte compreensivo do que é ser professor de química para aquela pessoa que não necessariamente compartilha desse horizonte compreensivo, né? E o Schiller, ele fala disso, que a experiência estética, ela também se dá na contrariedade, né? Eu não é só falar com os meus pares que compartilham necessariamente do que eu penso. E aí eu trago um pouco desse meu percurso, né, de sair do Rio Grande do Sul, vir trabalhar no sul do Mato Grosso do Sul, fazer um doutorado no Paraná, em Maringá, e estar em grupos que pensam diferente do que eu pensava. Então, quando eu estava aí no Rio Grande do Sul, no grupo do Cirandar, do PIBID, do nosso grupo do Cefop, do CEAMICIM, eu estava falando com pares que dialogavam dentro de uma mesma zona de compreensão que eu tinha. Mas quando eu saí daí e fui para outros grupos, eu tive que me desafiar a construir argumentos que defendessem o meu horizonte de compreensão, porque senão a gente é literalmente engolido por esses outros olhares. Então a gente precisa realmente construir, né, argumentos que valorizem essa nossa experiência, esse processo de educação estética que nos constitui. Né? E o Schiller, esse filósofo, ele vai falar muito disso. E ele fala que a experiência estética, ela se articula pela relação, a gente pode pensar na química, né, num equilíbrio, não químico, mas num equilíbrio mais físico, vamos pensar assim, né, onde razão e emoção devem se equilibrar, né, de forma, né, igual, vamos pensar assim. A gente não pode só pautar a nossa observação, né, para a construção dessa experiência estética só na razão ou só na emoção. Então, se a gente vai observar, por exemplo, uma obra de arte, a gente não pode contemplar ela pautada apenas na emoção sem considerar a razão. Da mesma forma, a gente não pode, né, reverter essa lógica de pensamento. Então, o Schiller, ele traz compreensões muito interessantes para a gente pensar o conceito de estética e de educação estética. E aí, né, pensando, né, nas aprendizagens que a gente tem com a nossa prof, né, eterna orientadora, Prof. Maria, que eu sempre chamo ela de Prof. Maria, né, e quando eu saí do Rio Grande do Sul, quando eu falava Prof. Maria, ninguém, né, Galeazzi, para mim vai ser sempre a Prof. Maria, não consigo chamar de Galeazzi. Mas, enfim, quando eu lembro que uma das falas dela, agora não lembro se foi no Cirandar ou se foi numa das lives sobre a TD, ela falava de buscar a etimologia das palavras, os sentidos das palavras, e eu fui fazer isso, né, como eterna aluna, eu vou seguir os passos da mestre. E aí, quando a gente busca os sentidos da palavra estética, a gente vê que a primeira superfície, a primeira zona de entendimento é essa perspectiva do belo, né? Então, pensando lá no experimento, quanto é belo aquela imagem da Aline, né? Daquele leite com aquelas cores caleidoscópicas, vamos pensar assim, quanto isso é belo. Essa é a primeira zona, é a primeira superfície, é o primeiro sentido, e eu ouso dizer que é o sentido mais comum. Quando a gente fala de estética, a gente fala de belo, né? Só que existem outros sentidos, e os sentidos que a gente vai falar aqui, eu penso que são outros para além desse superficial, né? E aí, quando a gente vai no campo da filosofia, né, a gente vai verificar que a estética, na verdade, se trata de uma ciência que vai investigar como as coisas podem ser conhecidas pelos sentidos. Então, olha que bacana essa outra zona de sentido para entender a estética. Ela vai ser uma zona, né, uma ciência que vai tentar entender a construção, né, desses conhecimentos por meio dos sentidos, né? E penso que o que a gente vai falar aqui se remete muito a isso, né? De como o que a gente estabelece de sentido a partir das nossas experiências, né? E vai construir essa influência na nossa formação humana e na nossa constituição enquanto professores de química, que vão nos levar a um locus, a um horizonte de compreensão diferente de outros professores de química, de outros profissionais do campo da química, né? E aí, quando a gente vai buscar a etimologia da palavra estética, no grego, ela deriva da palavra aesthesis, né? Também não sei se estou pronunciando corretamente. E essa palavra significa sensação, sentido e liberdade. E eu penso que quando nós vamos falar de educação estética, nós estamos falando disso.
Nós estamos falando de trabalhar um ensino de química orientada pela sensação, pelos sentidos e pela liberdade. Porque penso que mais do que nunca no contexto atual, a nossa educação precisa trabalhar a partir do que nós sentimos, dos sentidos que atribuímos e se tornar um elemento para desenvolvimento do olhar crítico, do pensamento crítico e ser realmente um instrumento de libertação para os nossos alunos e para a sociedade como um todo. Mais do que nunca nós precisamos de construir uma prática pedagógica orientada para a libertação, né? E aí, obviamente, eu sempre vou rememorar das palavras do Paulo Freire. Mais do que nunca, suas palavras e sua obra como um todo parece extremamente atual, né? Parece que foi escrita para o que a gente está vivendo hoje. Então, e essa é uma das dimensões que tornam essa obra, né, uma obra riquíssima em termos de contribuições para todas as áreas, para a área do ser professor, ser educador, né? E aí, seguindo, né, essa zona de discussão, nesse artigo, o professor, ele faz uma discussão entre a estética de Schiller e para Paulo Freire. E aí, no Schiller, ele entende que a estética gera a ética, né? E o Paulo Freire, ele vai falar o seguinte, que, na verdade, a estética e a ética, elas andam juntas, né? E eu só gostaria de fazer uma ressalva que, quando a gente pensa no Schiller, ele é um filósofo, um poeta que traz grandes contribuições, mas ele pensa a estética e a educação estética não necessariamente para o contexto da escola, né, para o contexto educacional. O Paulo Freire, ele vem trazer contribuições muito significativas para a gente, quando ele discute a questão da educação estética, porque ele foca essas discussões no contexto educacional, né. E aí, eu gosto muito, né, da discussão que o Freire faz quando ele argumenta que o professor é um ser em formação que aprende ao ensinar, né? E eu acho que isso é fantástico, porque isso nos provoca nos colocar em um exercício de construção de experiências constante, diário, né? Então, não significa porque eu terminei o meu curso de licenciatura, porque eu fiz um mestrado, porque eu fiz o doutorado, que eu terminei a minha formação. Não, muito pelo contrário. A cada aula eu aprendo algo novo. Nem que seja, como a gente, né, costumava falar, a não ser como aquela pessoa. Eu aprendo. Se eu estou numa reunião e eu estou com um par, né, que não corrobora do meu pensamento e tem uma atitude que, para mim, não é a mais adequada, sob o meu ponto de vista, eu aprendo sobre como não ser. Aqueles professores que passaram pela minha vida e que não foram fontes de inspiração, eles me ensinaram sobre como não ser. Mas me ensinaram, tiveram um papel importante dentro da minha educação estética na construção dessas experiências, né? E aí, quando a gente fala de educação estética na perspectiva freiriana, a gente está falando da importância de estar em contato com a realidade, e de buscar conhecer essa realidade. Significa que a gente vai conhecer a realidade de todos os nossos alunos, ou do contexto. Eu ainda estou aprendendo muito sobre a realidade aqui do Mato Grosso do Sul. Eu a cada dia aprendo com a cultura, com a linguagem, né? Mas tentar, assim, captar o mínimo possível é essencial para construir uma prática mais humanizada, penso eu, né? Dentro dessa perspectiva da educação estética. E aí as contribuições do Freire são fantásticas dentro desse contexto. A gente tem a discussão da investigação temática, que eu não vou ficar aqui discutindo, mas, enfim, que nos ajudam muito dentro desse processo e esse exercício de compreender essa realidade. E foi um autor que me ajudou muito quando eu me inseri dentro desse contexto, que é totalmente diferente do contexto em que eu vivi, né, até poucos anos atrás, né? Então, tentar entender esse contexto onde uma economia gera por meio do agronegócio, das usinas sucroalcooleiras, né, que é totalmente diferente do contexto cultural e econômico que eu vivia aí no Rio Grande do Sul, né. Então, é muito interessante quando a gente pensa na educação estética, pensar dentro desse princípio, vamos pensar assim, que é tentar captar a realidade dos nossos alunos, zonas de compreensão dessa realidade dos nossos alunos, né, pelo menos episódios, né, desse horizonte, né, lapsos desse horizonte, né, flashes desse horizonte, para que a nossa prática, né, possa ser mais humanizada, né, possa ser mais... E aí, quando a gente fala, né, da perspectiva da educação estética a partir da discussão do Freire,
né? É muito interessante pensar, né, nas obras, né? É muito interessante olhar as obras da pedagogia da autonomia, do texto do Medo e Ousadia, que eu lembro muito que quando a gente estava no PIBID, né, aí lá por 2009, 2010, a gente discutia esse texto Medo e Ousadia, a gente falava, né, muito a questão do medo no estar sozinho, medo em estar sozinho e ser forte em estar no coletivo, né, essa ousadia no coletivo. Então, enquanto pibidiana, eu me sentia sozinha em sala de aula, muito com medo, muito, né, um movimento muito de enfrentamento. Mas como a gente estava com esse aporte de todos os professores, dos colegas, né, dentro do contexto do PIBID, a gente não se sentia sozinho mesmo quando estava sozinho, porque nós estávamos amparados por um coletivo. Então, esse coletivo nos dava ousadia, né, nos permitia enfrentar esses medos, porque mesmo estando sozinha na sala de aula, eu não me sentia sozinha, porque existiam muitas pessoas, né, junto comigo nesse processo de elaboração das práticas que eu estava indo, né, desenvolver na sala de aula. Então, né, esse momento me fez reviver muito das minhas experiências, né, dessa minha experiência estética dentro do contexto do PIBID, dentro do contexto do Cirandar, que me oportunizou pensar a formação continuada diante de outra perspectiva, né, da importância de narrar as histórias, né, e de ouvir as histórias que esses professores têm para nos contar sobre a sala de aula e para nos ensinar sobre as experiências que eles têm, né. E aí, né, para não me alongar muito, tá, Aline, que eu sei que eu já estou falando um tempinho aqui, eu só vou finalizar minha fala no sentido de que a gente precisa pensar, né, segundo o que o Freire coloca para a gente, que ensinar ele sempre vai ser um ato criador. Ele não é algo que é para ser feito em massa e replicado. Cada aula é uma aula única, né, uma obra de arte construída pela relação entre professor e aluno. É algo único, é uma experiência estética única. E, além disso, quando a gente vai buscar, né, as definições de conhecimento para Freire, ele fala que conhecer e desenvolver o conhecimento é um ato belo, porque é algo que nos oportuniza transformação nossa e dos nossos, né, alunos, dos nossos sujeitos dentro desse processo, sujeitos tão importantes, né? E aí, quando a gente pensa na estética na sala de aula, é importante a gente pensar o quê? A importância de uma relação horizontal, horizontalizada, entre professor e aluno, o mais próximo possível, né? Significa ser amigo de todos os nossos alunos? Não necessariamente, mas buscarmos estabelecer um diálogo profícuo, né? Um diálogo próximo, minimizando essas distorções de sentido entre o que a gente fala e o que eles escutam e o que eles percebem, né? Dentro disso também está, gente, o nosso tom de voz. Até o nosso tom de voz é uma experiência estética para os nossos alunos. Ele pode passar acolhimento ou não, né? Os nossos gestos, né? Todas essas são dimensões estéticas que contemplam a ação do professor, né? E aí, né, já indo para encerrar minha fala, quando a gente pensa na educação estética, é muito importante que a gente pense nela a partir da relação com os nossos alunos. Esse é o ponto mais importante, né? E nesse contexto pandêmico, nós precisamos parar para pensar o que os nossos alunos realmente querem em termos de relação com a gente. Não um emaranhado de listas de exercício, mas às vezes uma conversa sobre como nós estamos nos sentindo nesse momento. Como os conhecimentos da química podem nos ajudar a discutir, por exemplo, como funciona um álcool gel. Como funciona um álcool 70? Mais do que aprender a relação estequiométrica, é interessante nesse momento a gente parar para entender qual é o funcionamento, afinal de contas, por que é interessante o álcool 70 e não outro? Qual é a ética envolvida dentro do superfaturamento do álcool que a gente está vendo dentro do contexto que a gente vive? Né? Como o ser humano se coloca dentro desse contexto? Como ele se revela? Como as pessoas se revelam dentro desse momento que a gente vive? E aí, dentro dessa minha zona de discussão, pensando na educação estética, aqui no UFGD, nós estamos trabalhando muito, né, e eu particularmente trabalho muito com a perspectiva do gênero discursivo da escrita, né, trabalho muito com a escrita, sempre provoco os meus alunos a escrever, e tentando conhecer a realidade deles, eu sempre desenvolvo uma prática que é ouvir deles, afinal de contas, por que vocês querem ser professor de química? E às vezes eu pego alunos que estão lá no 7º, 8º semestre e nunca ninguém tinha perguntado isso para eles.
E eles nunca tinham parado para pensar, afinal de contas, por que eles querem ser professor de química e o que para eles é ser professor de química. E muitas vezes esses alunos falam sobre o que é ser químico, mas não sobre o que é ser professor de química. Então, essa é uma prática que eu venho desenvolvendo muito com os meus alunos aqui, que eles escrevam, que eles parem para pensar sobre o que é ser professor de química e qual o papel desse profissional. O que me levou a chegar aqui no curso de química? Quais foram as experiências que me levaram a esse momento? E, às vezes, a gente tem aluno que está na segunda metade do curso e nunca parou para pensar sobre isso. Né? Então, além disso, a gente tem sempre pensado em estratégias no sentido de trabalhar realmente com experimentos, mas rompendo com essa perspectiva simplista de observar só o quanto eles são lindos, e realmente são, né? Mas eles são muito mais do que ser lindos, né? E aqui também, né, na FURG, a gente trabalhava muito com a escrita de histórias, né? Desde o primeiro semestre do curso, a gente vem escrevendo histórias. Lembro lá na aula de Química Orgânica com a professora Maria, em 2007 a gente já é desafiado a escrever histórias, né, e é muito chocante para a gente num curso, numa disciplina de química orgânica, escrever história. Então, essa primeira história, ela nos marca, né? E a gente escrevia muita história no PIBID, né? Muita história. E quando eu chego aqui na UFGD, eu me deparo com uma outra perspectiva. Aqui eles encenavam muito as histórias, né? E eles adotam muito a perspectiva do teatro. E eu penso que vindo para cá eu aprendi muito sobre essa outra dimensão, que é além de escrever as histórias, encenar essas histórias, né? E eu penso que uma das contribuições que eu trouxe aqui para a área da educação química foi justamente isso, de organizar melhor essas histórias, pensar quais são os princípios pedagógicos adotados nessas histórias e o que elas têm a ensinar para o público que está assistindo, né? E um dos frutos desse meu processo no PIBID foi a elaboração de uma história que vai sair um capítulo que eu tenho com a Aline, né, que ela traz a experiência do PIBID da FURG e eu trago aqui da UFGD, que é justamente uma história que a gente escreveu, que eu provoquei os meus estudantes, né, os meus PIBIdianos, a pararem de pensar só no lado cômico, que eles faziam muito só a parte lúdica, assim, a química entrava como algo de segundo plano. Então, vamos retratar uma sala de aula? Vamos fazer uma aula de laboratório? E tudo que dá errado e o que a gente pode aprender, os erros que a gente cometeu, vamos revisitar as nossas experiências. E aí a gente construiu uma história, mais uma potencialidade, vamos pensar assim, para discutir os conceitos da educação química um pouco mais forte, vamos pensar assim, mais potente, né, com essa zona de estrutura um pouco mais centrada, assim, como realmente algo fundante. Que eu acho, né? Eu acho que realmente também tu amarra, eu quero puxar a Fernanda, até por causa do nosso tempo, né? Fico com muita vontade de seguir falando, mas é a escrita também como um caminho, né, de documentar essas experiências estéticas, né? Então, eu quero convidar a Fernanda para seguir, tá? E eu vou ser aqui, vou puxar vocês com o tempo, tá bom? Preciso fazer isso, mas tá ótimo, tá muito bom. Fernanda, contigo. Bom, Aline, obrigada. Vivian, é muito bom te ouvir, né? Te ouvir me remete a uma série de experiências que eu tive em toda a minha vivência, né? Como estudante, lá na educação básica, como professora de química, né? Como mestranda e como doutoranda. Então, é muito bom te ouvir, e a ideia é que a gente pudesse ficar aqui a tarde inteira, né? Mas como não é possível, então, a minha contribuição, né, nessa fala da tarde, ela vai tramar um pouco dos encontros que eu tive dentro do campo da pesquisa, né, em educação química, numa pesquisa que há um tempo em que eu me percebia fazendo ela, eu me percebia me encontrando e me desencontrando, né, com a minha constituição enquanto pessoa humana e também como professora, justamente porque nesse movimento todo de pesquisa eu precisei de fato escavar muitas das coisas, né, a que eu tinha presenciado na minha formação básica e também a minha constituição enquanto formação inicial. Então, para iniciar um pouco e falar dessa experiência estética, eu fui lá em Lapojat, né, que é Davi Lapojat, não sei se vocês já ouviram falar, que escreveu esse livro, As Existências Mínimas, né, e é nele que eu encontro o conceito de experimentar, né, quando a Aline trouxe a experiência estética, me veio diretamente essa leitura, que eu já desenvolvi, e que diz que experimentar é tentar responder da melhor maneira possível as perguntas constantemente não formuladas.
Quando eu olho para a experiência estética, eu olho para ela como essa experimentação, que é esse encontro com o inusitado, esse encontro com o estranho, que às vezes nos leva a ressentir as portas que se fecham, a ressentir aquilo que a gente não tem mais acesso, né? E não olhar para todas as outras janelas que estão aí abertas para a gente poder explorar, né? Para a gente poder se apropriar, se aproximar e produzir um encontro. Então, no momento que a gente está vivendo, em termos de ensino, em termos, né, de saúde pública, propriamente dito, nós estamos sendo colocados à prova a todo momento, né, e estamos sendo convocados a experimentar. Justamente porque ninguém nos ensinou a como habitar esse território, né? Ninguém nos ensinou na escola, na universidade, nem ao menos na família, a como lidar com essas circunstâncias e com essas contingências que são tão difíceis e que, por vezes, né, nos influenciam negativamente no campo da saúde mental e também na atuação profissional, né? Porque a Vivian está aí, o Jackson, a Aline, mas eles todos estão exercendo as suas atividades profissionais de modo remoto. E essa realidade é uma realidade muito difícil, justamente porque nós não estamos, entre aspas, preparados em termos de conceituação para atuar, e estamos à mercê de algumas decisões que acabam, por vezes, nos alocando, né, um ensino remoto de maior qualidade, tendo esses recursos, e outras vezes não tanto. Então, por que eu me aproximo dessa lógica de experimentar? Justamente porque agora a gente está sendo convocado a produzir outras leituras de mundo, como diria Paulo Freire. Agora nós estamos sendo convocados compulsoriamente a produzir uma outra leitura de mundo. Justamente porque o ensino de química que a gente vinha fazendo há um tempo atrás não dá conta mais de atender, né, a esse ensino remoto. Porque antes nós tínhamos todas as premissas do ensino presencial, né, o engendramento da maquinaria escolar, nos dando esse conforto, né, de trabalho, e agora nós não temos. Quando a gente se percebe não tendo mais todos esses recursos, né, à nossa disposição, a gente acaba ficando, né, em uma dessas linhas. Ou a gente vai experimentar esse território, né, e ver a potência do que tem aí, ou a gente acaba ressentindo o ensino presencial e, de novo, produzindo algumas neuroses desse ensino presencial no ensino remoto, né? Então, nós temos visto, eu tenho trabalhado com algumas meninas que estão, né, na escola básica, onde estão tentando, por exemplo, fazer frequência escolar, onde estão tentando fazer, né, simulados, provas, uma série de coisas que estão sendo transpostas de um ensino presencial para um ensino remoto. E para além do bem e do mal, do certo e do errado, né, essas são estratégias que vão se compilando e são experimentações, as quais nós, professores e os alunos, vão sendo submetidos, mas que não estão tão distantes assim da nossa história do ensino de química, né, da nossa historicidade enquanto Brasil, enquanto Estado-nação. Então, agora, se vocês me permitirem, eu vou falar um pouco do que eu encontrei na minha pesquisa de mestrado sobre uma genealogia do ensino de química no Brasil. Então, historicamente, a nossa noção de ensino de química, ela foi sendo convocada a compor, né, com as mudanças que foram acontecendo no nosso país. Então, se a gente for pensar lá na época dos jesuítas, por exemplo, nós não tínhamos um ensino de química como nós temos hoje, né? Nós tínhamos resquícios de empreendimento educacional, onde a química ainda não estava, né, totalmente vinculada à educação que acontecia no Brasil. Então, se vocês pensarem em década de 70 nós já tínhamos, né, uma série de aparelhamentos estatais que viabilizavam nós termos a química compondo conosco, né, no estabelecimento de uma LDB de 71, por exemplo, onde se institui um currículo mínimo para todos. Em 96, né, a obrigatoriedade desse ensino de química para todos e cada um. Então, na minha dissertação de mestrado, eu trago um pouco engendrado, né, através de uma perspectiva pós-estruturalista, quais foram as forças que foram se compondo na história do nosso país para que a química passasse a ser parte da escola como um todo, né, e para que, de certa forma, todos e cada um, né, morando no interior ou no centro, nos centros urbanos, né, tivessem acesso a esse conhecimento, né, e a determinados conhecimentos e não a outros. Então, como a gente pode pensar, tem coisas que nós ensinamos na escola e que a gente mesmo se pergunta, para que serve ensinar isso, né?
Por que é importante essa criança compreender esse conceito e não esse outro aqui que está fora do currículo escolar? Então, todos esses engendramentos, eles estão fora daquilo que a gente pode fazer, justamente porque nós, professores, temos que dar conta de determinados conteúdos, né, e precisamos vencê-los de um modo ou de outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós acabamos, de certa forma, enquanto ensino de química, corroborando, né, com as premissas da escolarização no Brasil. Quais são essas premissas? Eu chamaria, a partir de Guilherme Carlos Correia, né, essas garantias da escolarização. Então, se eu vou ensinar química na escola, né, vai ter horário para a criança entrar, vai ter horário para a criança sair, horário para lanchar, eu vou precisar fazer avaliações, essas avaliações vão contar nota, né, e essa nota pode aprovar ou reprovar uma criança, aprovar ou reprovar, por exemplo, um licenciando que está cursando uma licenciatura. Então, acabou que nós fomos, dentro desse percurso, corroborando com esse duplo de ensino e de aprendizagem. E mais do que nunca, eu diria que nós acabamos nos vinculando muito mais aos paradigmas da ensinagem. Justamente porque nas licenciaturas, né, nós acabamos balizando os nossos currículos de formação pela via daquilo que eles vão encontrar na atuação profissional. Então, na escola. Né? Em que momento nós temos, por exemplo, dentro de um trabalho com jovens estudantes da educação básica, de trabalhar com narrativas? Nós temos a chance, né, de olhar para suas trajetórias de vida e ver o quanto de química habita ali na vida desse estudante, que às vezes não reconhece, né? A potência de preparar um café da manhã, a potência de preparar um pão, né, ao lado da mãe ou do responsável. Então, a gente acaba vendo que nessa trajetória em que a gente se vincula ao campo da ensinagem, muitas outras coisas escorrem por entre os dedos, né? E a gente acaba deixando de lado um pouco o que eu explorei no meu doutorado em educação, que é a potência de conhecer com vontade, seja na educação básica e seja na formação inicial de professores, né? Quando a gente tem a chance de olhar para esse aprender, para além desse ensinar. Em tempos de pandemia, a gente tem visto que é muito difícil dar conta de controlar, né, a nossa aprendizagem, né, o quanto a gente vai vincular esse ensino para essa criança. Então, pensar no aprender extrapola o nosso controle enquanto professor, né? E agora eu quero dizer para vocês que isso é um respiro, ao meu ver, em termos de ensino de química. A gente agora, em tempos de pandemia, tem a chance de pensar a potência da mobilização de conhecimentos químicos para além da ensinagem, né? A gente tem a chance, de fato, de convocar aquilo que Paulo Freire nos diz, que é a autonomia do estudante, né? A autonomia de pensar os conhecimentos químicos a partir de alguns disparadores que nós, professores, temos, né? Um pouco mais de repertório que eles para mobilizar, mas pensando que esse inusitado que nos chega pode vir a nos ensinar muito em termos de educação química, né? No meu doutorado, eu acabo trazendo a potência das oficinas que o professor Guilherme Carlos Correia desenvolveu, né, no núcleo de alfabetização técnica, lá em Santa Catarina, né, quando ele olha para a potência de um aprender com vontade, e quando esse aprender com vontade passa a convocar nós, professores, a ver que essas premissas de ensinagem às quais nós estamos vinculados dificultam, né, que esse estudante de fato aprenda, e aí o Jackson vai falar depois com muito mais força, né, da importância desse olhar. Mas o que eu trago, assim, de ponto interessante desse momento de pandemia, e que eu acabei costurando na minha pesquisa do mestrado e na minha pesquisa de doutorado? Que nós temos tido, de fato, a chance de mobilizar conhecimentos químicos, né, para além da ensinagem. Nós temos tido a chance de olhar para aquilo que aparece, para essa leitura de mundo, né? Tendo uma química como uma pulsão ativa e como algo que nos ajude a ver e a pensar esse mundo, ou nós temos reduzido o nosso pensamento, né? O nosso conhecimento de química, de chão de química, à ensinagem. Então, é sobre isso que eu desenvolvi a minha pesquisa no mestrado e no doutorado, e é por isso que cada vez mais eu vejo a importância de potencializar um conhecer com vontade, seja na licenciatura, seja na educação básica, para que, de fato, a gente não se sinta tão preso quando acontece uma situação como essa, onde a gente não tem mais o controle, né, nem do ensino
quiçá da aprendizagem. Então, potencializar esses encontros de modo a mobilizar um conhecimento químico e não ensinar conteúdos, talvez seja uma boa alternativa, né? Potencializar essas cirandas, potencializar esses vínculos, né, que são da ordem de um conhecimento pedagógico e não apenas dessa química que fortalece o status quo, seja um bom movimento também. Então, eu acho que a minha contribuição estava nesse sentido, né, até para a gente não alargar muito o tempo, de dizer que é muito bom, assim, ter a chance de falar sobre uma pesquisa que me transformou e que eu acredito que com vocês a gente possa compartilhar ainda mais, né? Obrigada, Fernanda. Tu traz contribuições muito importantes, né? Nós temos um tempo curto, o que para o Jackson vai ser um desafio. Mas, Jackson, eu vou te pedir, então, né, para que tu possas, talvez, centrar mais numa breve narrativa de como... vai ter que ser breve, nem que tu retornes. Eu já estou num movimento de pensar uma segunda live com ensino de química, que tem tanto colega querido aqui conosco, que talvez, Jackson, nós vamos ter que retornar, tá? Então, tu tens aí uns 7 minutos. Então, eu já estou te deixando esse convite. Como tu és o meu amigão, né? Eu sei que tu vais aceitar esse retorno, né? Tudo bem, então. Eu agradeço novamente por essa oportunidade de escutar a Vivian e a Fernanda e estarmos dialogando. Eu selecionei algumas ideias, assim, para partilharmos experiências, né? Sempre experiências coletivas que eu vivenciei na escola, que eu vivencio agora na universidade, que eu vivenciei no grupo, com a professora Maria do Carmo, o professor Moacir, a Aline, o Edi, a Vivian, a Renata, a Márcia, enfim. E que me marcaram nesse sentido dessa dimensão estética, que é o que a Aline propõe para pensarmos, partilharmos experiências e seguirmos alguns caminhos, principalmente nesse período da pandemia. Então, eu começaria com uma experiência ainda vivenciada na escola, no Colégio Estadual Bibiano de Almeida, aí na cidade do Rio Grande, a minha escola de pertencimento, que tenho um encantamento muito grande, né? Agradeço por tudo que aprendi com os meus colegas professores da escola, os meus estudantes. E uma das experiências que eu selecionei, que me marcaram muito, é de um estudante que, durante o período da sala de aula de Química, ele escrevia sempre um monólogo. Ele participava de um grupo de teatro e ele, coletivamente com os demais colegas, escreviam as peças, mas ele era um dos autores ali. E no início aquilo me inquietava muito, pois na minha concepção ele não interagia comigo nem com os estudantes acerca dos conteúdos da sala de aula de Química. E aí um belo dia eu perguntei se poderia fazer uma leitura das suas escritas, e ele permitiu. E aí eu me emocionei bastante, porque ele trazia nas suas escritas os conteúdos os conteúdos diversos das disciplinas que ele frequentava naquele dia. Então ele tentava trazer para dentro da sua escrita, né, da peça em si. Então isso, para mim, como a Vivian trouxe agora e a Fernanda também, é uma expressão de aprendizagem muito interessante, né? Enquanto o que eu trabalhava naquele momento, se não me engano, era termoquímica. E quando a gente diz isso, obviamente, em momento algum estamos dizendo que esses conteúdos conceituais não são importantes. Ao contrário, eles são importantíssimos e, como disse a Vivian, somos professoras e professores, em primeiro lugar. E escolhemos a grande área das ciências, especialmente a química, para transitarmos nesse processo de aprender e ensinar.
mas poderemos apostar em outros conteúdos, e aí eu rememoro a tese de doutoramento do professor Moacir, em que num dos capítulos ele traz uma discussão muito especial acerca dos conteúdos. E eu tenho pensado muito nisso ao longo desse tempo, que ainda, embora exista muitos avanços nesse sentido nos nossos cursos de licenciatura em Química no país, mas ainda estamos centrados nos conteúdos conceituais, em muitos casos, né? E os outros conteúdos, como a Vivian trouxe, atitudinais, procedimentais, morais, éticos, religiosos, políticos, sociais, culturais, a linguagem em si, compreendida como um conteúdo, nem sempre é tão caracterizado nesse sentido. E aí, acredito que esse seja um espaço, então, de dimensão estética, no momento em que a gente potencializa outras formas de linguagem na sala de aula. A escrita, a leitura, o cinema, a literatura, a arte, a música, o circo, o teatro, enfim. Tem muitas questões que vêm sendo exploradas nesse sentido, e se a gente analisar a Química Nova na Escola ou outros periódicos, a gente encontra uma diversidade de experiências vividas por colegas da escola e da universidade de diversas instituições do país, muitas dessas experiências realizadas no espaço do PIBID e até nos últimos tempos da residência pedagógica também, que trazem elementos marcantes de outros conteúdos. E aí eu penso o seguinte: se esse grupo de estudantes não consegue trabalhar coletivamente, esse é um conteúdo a ser ensinado. Muito mais do que a tabela periódica, termoquímica, cinética, reação de substituição nucleofílica, seja como for, que são também tão importantes quanto. E apostarmos nessa ideia do diálogo, da escuta atenta, da alteridade, da sensibilidade de perceber esses nuances que ocorrem na sala de aula ou mesmo fora dela, e que a gente nem sempre tem tempo de fazer isso, porque, principalmente na escola, as nossas salas de aula são constituídas por um grupo bem elevado de estudantes, e aí eu me lembrei, agora vi um comentário da Maria anterior, e me lembrei, acredito que a Aline e a Vivian devem lembrar comigo, do teu aniversário, Aline, em 2011, se não me engano, em que a gente estava na casa da Maria com o professor Roque e fizemos um acordo que em qualquer lugar onde estivéssemos, estaríamos sempre em roda e em rede, né? Eu acho que esse momento do cirandar representa muito isso, né? Estamos geograficamente em lugares diferentes, mas estamos sempre juntos em diversos momentos, principalmente por causa dos laços de afetividade que nos unem, né? E então isso para mim é algo bastante marcante. Assim, nesse período da pandemia, eu pensei no dia 18, quando o último dia que eu estive na universidade, eu pensei quando voltava para casa, o que eu vou fazer para interagir com os nossos estudantes, porque eu sei que, assim como a Vivian comentou, eles são realidade, cada realidade é única, né? E eu tenho clareza de que alguns estudantes nossos não têm nem acesso à internet, por exemplo, nas suas casas. Ou o acesso não é tão tranquilo, ou eles têm trabalhado em outros horários. Tem diversas situações. E aí eu esperei umas 2 semanas, assim, até ver, né, também uma organização da própria universidade quanto a isso, né, e fui pesquisando alguns materiais, pensando algumas ideias, e criei um grupo lá no Facebook. Já fiz isso em outros momentos, em outros componentes curriculares, principalmente nos estágios. E lá eu tenho apostado na seguinte ideia, né, em trazer elementos
acerca da arte, da cultura, da espiritualidade e também do próprio Covid-19. Entretanto, né, é a minoria que consegue interagir comigo. E daí, no início de maio para cá, eu tenho interagido via Hangout com esses grupos, né, mas também é uma minoria. Mas é bem nessa perspectiva que vocês comentaram, Vivian e Fernanda, que é uma roda de conversa, né? De como eles estão vivenciando esse momento. Cada um deles interage, né, a partir da sua cidade, então são diversas cidades próximas de Realeza, mas que têm características distintas, embora sejam muito próximas, e tem enfrentamentos também diante da pandemia de formas diferentes. E aí eu penso, né, que esses conteúdos eles são tão importantes e eles nos aproximam tanto dos estudantes de outras formas, que para mim, a questão da afetividade, né? Eu não consigo conceber um processo de aprender sem que haja afetividade, né? Lembrando das minhas experiências vividas em termos de escolarização, aqueles professores em que houve uma interação de afetividade, ali houve uma aprendizagem marcante na minha vida, né? Agora, aqueles professores, como a Vivian disse, aqueles professores que talvez eu tinha receio até de fazer uma pergunta, porque, né, nesse paradigma que ainda é vigente, né, do certo ou errado, correto ou incorreto, e que acho que no processo de aprender a gente precisa se desvencilhar disso, né, de algum modo, no sentido de nos permitirmos expor o que a gente pensa, etc. É por aí que talvez esteja um caminho, assim, né? E estou tentando seguir o tempo, Aline, né? Tentando fazer um exercício cognitivo de... Tô cuidando aqui. Nós já passamos 5 minutos, mas eu vou, para quem está nos assistindo, eu vou hoje deixar até as 16h10, tá? Só porque. Tá. Tá? Então eu tô cuidando, logo eu te Tentando chamo fazer um para ir. fechamento, então, né? E aí conversei antes, né, com a Aline, a Vivian e a Fernanda, de algumas experiências que coletivamente a gente vem realizando por aqui, que realizamos juntos, eu e o professor Bruno, eu, o professor Júlio, eu, a professora Flávia, enfim, outros colegas, né? Trazendo elementos principalmente da música, da literatura, do cinema, eu, a professora Cláudia também trouxe contribuições de cinema, para dentro da sala de aula, dentro do espaço do PIBID ou dentro dos nossos componentes curriculares, nos estágios ou outros, né? E poderia elencar que trabalhei junto com a nossa colega, a professora Rosiane, perdão, do curso de Letras Licenciatura, que é o conto da Clarice Lispector, O Ovo e a Galinha. E ali, por que elenco esse episódio, por exemplo? Porque naquele conto a Clarice traz uma ideia muito interessante dessa nossa estranheza a respeito da obviedade, né? E no momento que estamos vivendo dessa pandemia, de tanto negacionismo no Brasil, principalmente acerca dos conhecimentos e saberes da própria ciências em si, o cenário, né, social, histórico, político que estamos vivendo, eu acredito que é bem marcante isso, né? Então, afinal de contas, quem é o ovo, né? Que a gente nunca presta atenção nas características do ovo em si, e o conto da Clarice traz esse elemento muito, muito presente, assim. E aí me lembro que quando eu trabalhei sozinho, né? Sozinho, entre aspas, né? Porque sempre de modo coletivo, num dos componentes curriculares, esse conto, uma estudante disse assim para mim quando eu terminei de fazer a leitura, né? Terminamos de lê-lo, né? Mas ela não tinha nada para fazer na vida, a Clarice Lispector, né? E eu disse assim, olha que interpretação interessante, né? Ela, ao contrário, ela estava preocupada em compreender aquilo que muita gente naturaliza, e que não sequer presta atenção na riqueza de detalhes, na riqueza estética, etc., né?
Então, acho que essas características são marcantes. E, Aline, se tu me permites, eu gostaria de terminar só com um poema, então, eu acho que 1 minuto. Ótimo, eu acho que é um bom encerramento. Maravilhoso, pode ser. Aí, após o poema, sintam-se todos, né, encerrando a live de hoje, tá bem? Não vai dar esse tempo para cada um se despedir, porque justamente o nosso desejo é ter live semana que vem, por isso que esse tempo ele é respeitado. Pode ser, Jackson. Eu revisitando os meus livros por aqui, encontrei esse livro que é organizado por um ex-estudante meu do Colégio Estadual Bibiano de Almeida, em Rio Grande, que hoje, né, ele já é o colega professor nosso também, e ele é um... E aí, olhando o livro, né, lendo, encontrei um poema que acho que traz muito sentido para esse momento, assim, né? E que agradeço, o nome dele é Diego Garcia, eu agradeço muitíssimo por esse presente que ele proporciona a gente. Diz assim: a memória da persistência. Já são 10 horas, mas 10 horas para quem? Só são 10 horas, já se foi, não é? Não vai ser também. O sentido horário do relógio não faz sentido algum. Se os ponteiros girassem para o outro lado, tudo ficaria igual. O que marca o nosso tempo não é o toque do metal. O que marca o nosso tempo é a expressão de nossas faces e as faces de nossas expressões. Então, eu gostei demais, especialmente desse poema, bem como dos outros, né? Então, para terminar assim essa ideia, eu acho que eu proporia 3 palavras assim que para mim são de dimensão estética, que é o acolhimento desse coletivo, como a Vivian disse, né? Acho que somos sempre muito bem acolhidos e agradeço muitíssimo a Aline e Maria por esse convite, Vivian e Fernanda por estarmos juntos e aprendendo e partilhando experiências. O acolhimento, a afetividade, a alteridade e, para mim, a dimensão estética é o que a Aline conversou conosco lá no início, né? A criatividade, assim, essa ideia de nos permitirmos vivenciar outras experiências, porque somos sempre incompletos, inconclusos, inacabados. Acho que esse é o caminho, né, de um vir a ser pessoal e profissional eterno. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço então mais essa ciranda, estamos na nossa 12ª live e realmente esperamos segunda-feira estarmos juntos. Obrigada, Fernanda, obrigada, Vivian, obrigada, Jackson, tá? Um grande beijo para vocês, fiquem bem e um abraço a todos.